Amém. Pode guardar o seu voto. Agora você pega a palavra do Senhor aí, louvado seja Deus. Vou pegar uma palavra bastante conhecida, mas a palavra do Senhor se renova dia após dia. Abra no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, verso 5 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho de São Mateus, capítulo 8, verso 5. Louvado seja Deus. Jesus fala: eu sou o pão que desceu da onde? Do céu. O pão é esse aí, ó. É a palavra do Senhor. Nós vamos se alimentar agora. Louvado seja Deus. O nosso espírito. Nós passamos o dia inteiro hoje. Nós louvado se alimentamos de manhã, não é verdade? Louvado do almoço. Também se alimentamos. E agora nós vamos se alimentar. Louvado seja Deus na palavra. É o nosso espírito que precisa de alimentação. Amém? Quem crê assim, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler aqui Evangelho de São Mateus, capítulo 8, verso 5. A cura do criado do centurião. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vou ler a palavra de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor: entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, ele dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente acorrentado. E Jesus lhe disse: eu irei e darei. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Louvado seja Deus. Mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldado as minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faça isso, e ele faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, assentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como crês que seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Senhor, meu Deus, meu Pai, vai amado Pai querido, meu Deus, olha aí, Pai, a sua palavra, meu Senhor. Vem trabalhar para uma forma grande, vem trabalhar para uma forma profunda, Senhor. Que sobre o homem, Pai, agora, que apareça, meu Pai, teu Espírito, meu Deus, a sua glória, Pai, na nossa vida. Convida, Pai, a bênção, meu Deus, vem alimentar a nossa alma, vem, Pai, agora alimentar nosso Espírito, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, louvado seja Deus. Pode bater palmas para Jesus, o nome dele está aqui agora. Vai falar conosco, no intermédio da tua palavra, louvado seja Deus. Veja bem, louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos, irmão, que é notório, louvado seja Deus, que a palavra diz claramente, irmãos, que o Filho do Homem ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, louvado seja Deus. Sabemos que não conhecemos a trajetória do Mestre, louvado seja Deus. Sabemos que no meio do momento, louvado seja Deus, que ele nasceu, louvado seja o nome do Senhor. No momento, irmão, que ele apareceu ali no Rio Jordão, aonde, louvado seja Deus, o profeta João Batista estava pregando a palavra, estava anunciando
Senhor, que ele teria um encontro, louvado seja Deus, com a multidão, que o povo ia chegar, louvado seja o nome do Senhor. Com a multidão, louvado seja o nome do Senhor. Bate palmas para ele, irmão, que ele merece. Com a multidão que o Pai envia para ele, louvado seja Deus. E Jesus, irmão, louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz, irmão, que ele veio pregar o Evangelho da salvação, que ele veio pregar o Evangelho da vida eterna, louvado seja Deus. E a partir do momento que ele ia pregando a palavra, a partir do momento que os sinais iam acontecendo, as maravilhas iam acontecendo, a multidão começava a se aglomerar ao derredor do Senhor, louvado seja Deus. E a palavra do Senhor está declarando aqui nessa noite, que num desses momentos, diz a palavra que Jesus, entrando em Cafarnaum, veja bem, Jesus ele pega e entra na cidade de Cafarnaum, e a palavra do Senhor declara claramente que chegou dele perto dele um centurião, rogando, ou seja, pedindo-lhe, louvado seja Deus, dizendo: Senhor, meu criado já se encarna paralítico e violentamente o que? Atormentado, louvado seja o nome do Senhor. Mas por que não o centurião chegou até Jesus? Louvado seja Deus. Porque ele sabia que Jesus tinha algo para oferecer para ele, tinha algo para oferecer para o seu criado, louvado seja o nome do Senhor. É a mesma coisa hoje, irmão. Nós sabemos que Jesus é o nosso rei, nós sabemos que ele salva, que ele cura, que ele faz milagre, e nós entramos aqui nessas portas, louvado seja Deus, não somente para adorar o nome do Senhor, mas nós sabemos, irmão, que Deus ele tem algo preparado para nós. A igreja levanta a tua mão para o céu e já vai batendo palma com Jesus, irmão, que ele merece, louvado seja Deus. Veja bem, olha a situação do criado. Estava paralítico e violentamente o que, irmão? Perturbado, atormentado, louvado seja Deus. Olha a situação, louvado seja Deus, daquele homem. E a palavra do Senhor está declarando claramente. E Jesus lhe disse: eu irei, lhe darei o quê? Saúde, louvado seja Deus, irmão. A palavra do Senhor diz, irmão: toda palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará tudo que me apraz. Quando Jesus fala, irmão, ele garante, louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus fala, irmão, ele cumpre, e a palavra do Senhor acontece, e o nome do Senhor é glorificado. E quem crê que Jesus já está agindo nessa noite, levanta a tua mão para o céu e toma posse da tua vitória. Vai de palmas pro mestre, irmão, que ele merece, louvado seja Deus. E o centurião, ele pega, olha para o Senhor, respondendo, disse: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, irmão, quando ele chega, olha para Jesus e diz: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Ali, irmão, ele está reconhecendo o mestre como Senhor e Salvador. Ali está reconhecendo o grandeza do Senhor, louvado seja Deus. E será que nós temos reconhecido a grandeza do Senhor, louvado seja o nome do Senhor? Que é necessário, irmão, nós confiarmos no Senhor, porque a palavra do Senhor diz, irmão, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas o que se espera, louvado seja Deus. E se você entrou por essas portas, irmão, com um problema difícil, crê somente porque a vitória acontecerá na sua vida. Vamos de palma, exato o nome dele que ele merece. Louvado seja Deus. É impressionante essa palavra. Não só digo que ele vai ter meu telhado, mas olha só o que ele disse para o Senhor Jesus, irmão. Aqui está a chave da vitória nesse versículo. Nesse capítulo, aqui que está a vitória, irmão. Porque a palavra do Senhor espera, louvado seja Deus. Presta bem atenção nessa palavra. Diz a palavra do Senhor: ele ora e diz, não era digno de quem entrasse, louvado que Jesus entrasse para o telhado dele. Mas o que ele diz, irmão, é o que o Senhor diz a palavra. Mas diz somente o quê? Uma palavra, que o meu criado, o quê? Sarará. E Jesus está falando quantas palavras aqui nessa noite, irmão? Louvado seja Deus. Ele pediu só uma palavra, irmão. E Jesus está pregando um texto inteiro, está falando
Senhor. Disse tanto que se eu falar uma palavra agora, o meu criado vai sarar. Está vendo, irmão? E nós temos o privilégio. Quase tão surgindo a glória de Deus, irmão. Quantas palavras que nós temos ouvido do Senhor. Mas olha bem, meu louvado seja Deus. Observe bem esse homem. Olha o tamanho da fé desse homem. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bíblia no Novo Testamento. O que eu vejo, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que ele foi um dos homens que mais impressionou o Senhor Jesus. Que mais deixou o Senhor Jesus impressionado. Porque a palavra do Senhor diz claramente, louvado seja o nome do Senhor. Bate palmas para Jesus e o que ele merece. Diz a palavra: pois também eu sou um homem sob o poder, sujeito ao poder, e tenho soldado as minhas ordens, e diga a esse vai, e ele vai. Diz a outro vem, e ele vem. Diga ao meu criado, faça isso, e ele faz. Ou seja, ele era um homem que comandava. Ele era um homem como se fosse um coronel, que tinha soldado as suas ordens. Quando ele dava a ordem, louvado seja o nome do Senhor, imediatamente, louvado seja Deus, o soldado tinha que cumprir aquela ordem. É assim que acontece no meio dos oficiais. Quando o oficial dá ordem, o soldado tem que ir, louvado seja Deus. Veja bem, irmão, e ele era um dos chefes dos oficiais daquele lugar. Quando dava a ordem, os soldados tinham que cumprir. E aí ele coloca Jesus na posição de soberano, louvado seja Deus. Ali ele coloca Jesus, irmão, numa posição, louvado seja Deus, sobrenatural. Ali ele coloca Jesus, irmão, numa posição que qualquer coisa que o Senhor quisesse poderia acontecer naquele lugar. Porque, irmão, ele coloca Jesus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e Príncipe da paz, em todo os céus e na terra. E pela nossa vida, louvado seja Deus. Quando esse homem me dá essa declaração do Senhor, veja bem no verso 10, diz a palavra: e maravilhou-se Jesus ouvindo isso. Está vendo, irmão? Jesus se maravilhou com esse homem. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso, ouvindo isso, disse aos que seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei cantar. Meu irmão, louvado seja Deus. Israel deu, e nós sabemos, irmão, que Israel foi formado pela mão do Senhor. Desde Abraão, louvado seja Deus, até agora. Ali não tinha heróis da fé, Abraão, Isaac e Jacó. E Jesus, ele olha e fala: multidão, nem mesmo aqui em Israel encontrei tanta fé. Maravilhoso em qualquer homem, como soldado, louvado seja Deus. Com chefe, louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, isso serve, irmão, de exemplo para nós. Hoje o Senhor está falando de fé. Hoje o Senhor está falando de confiança. Louvado seja Deus. Se a tua vitória não chegou, irmão, os que confiam no Senhor serão como o nome do Senhor, que não se abala, mas permanece para sempre. Bate palma agora aqui, glória do Rei, que ele merece. Glória seja Deus. Mas veja bem, observe, irmão, Jesus se maravilhou com aquele homem, mas Jesus me chega e diz: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão a mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, e os filhos do reino serão lançados às trevas interiores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Por que Jesus falou isso, irmão? A palavra do Senhor diz no Evangelho de São João, capítulo 1, verso 1: veio para os céus, e os céus não receberam, mas quando receberam, se tornaram filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos, irmão, que até hoje os judeus não acreditam, louvado seja Deus, que Jesus é o Messias, louvado seja Deus. Mas aqui está um povo do lado de cá do Ocidente, irmão, que acredita que Jesus é o Rei dos Reis, Senhor
são os filhos da promessa. Ele disse que ele veio para os seus eram judeus, irmão, louvado seja Deus. O irmão deles, mas não acreditaram nele, louvado seja Deus. Mas quando aqueles que abraçaram a palavra do Senhor, que abraçaram o Evangelho, se tornaram filho de Deus. Você, meu irmão, filho de Deus. Eu sou filho de Deus, louvado seja Deus. Porque louvado seja o nome do Senhor. Quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, não será condenado. E através da aliança do sangue do Cordeiro, através da aliança do sangue de Jesus, Senhor, nós se tornamos filhos de Deus, louvado seja Deus. Em breve nós vamos cantar o hino da vitória, dizer que só o Senhor é Deus. Como louvado seja o nome do Senhor. A trombeta soar, louvado seja Deus. Aparecerá, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é o do céu e arrebatará a sua igreja. E o nome do Senhor será glorificado. Bate palmas para Ele, glorifica o nome dele, porque Ele merece. Louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, e depois dessa pregação do Senhor, Jesus ele fez um milagre ali, mas ele parou um certo momento para, louvado seja Deus, despertar o povo, louvado seja Deus, para a sua vida. E ele pregou sobre a vida dele, e muitos não creram, louvado seja Deus. E hoje também Jesus também fala sobre a sua vida, irmão. E é necessário nós não somente receber a palavra do Senhor, mas também, louvado seja Deus, crer que Jesus ele vai voltar e vai nos arrebatar. Louvado. Bate o pano, glorifica a Deus, irmão, que Ele merece. O Espírito Rei vai lançar nas trevas inferiores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor. O que acontece com aqueles, irmão, que não dá crédito ao Senhor Jesus, irmão? Louvado seja Jesus. São lançados aonde? Nas trevas inferiores. Infelizmente, louvado seja Deus. Por isso, irmão, é um perigo, louvado seja Deus, nós partimos pelo Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Nós levantamos a nossa mão, aceitamos Jesus e obedecemos a tua palavra quando o Senhor nos chama. A nossa salvação, nós tivemos a palavra do Senhor. A nossa salvação está garantida para a vida eterna, louvado seja Deus. Jesus curou aquele homem ali, irmão, mas ele deu um alerta para o povo. Louvado seja Deus. Deu um alerta para os judeus e diz a palavra do Senhor claramente. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, seja feito. E naquela mesma hora o seu criado, o quê? Saiu. Está vendo, irmão? Precisa nem de Jesus ir lá. Sabe por quê, meu irmão? O homem pediu ao Senhor: Senhor, diga somente uma palavra, que o meu criado vai sarar. E através da sua palavra, irmão, Deus está entrando com vitória sobre a sua vida. Quem cresceu e glorifica, exalta o nome do Senhor, porque Ele merece, louvado seja Deus. Mas nós sabemos